Estas são as manchetes do noticiário nesta terça-feira, dia 3 de março. Premier japonês e líder de partido oposicionista do país recebem doações políticas controversas. Obama diz que Irã deve suspender programa nuclear por 10 anos. Forças Armadas do Iraque lançam ofensiva contra grupo extremista para retomar cidade. Com vocês, Kanchirai, Renato Brandão e Eduardo Mesquita. E vamos às notícias. Relatórios sobre fundos políticos mostraram que algumas empresas subsidiadas ou que uma holding de tais companhias efetuaram doações para partidos políticos de líderes situacionistas e oposicionistas do Japão. Os documentos revelaram que uma seção do situacionista Partido Liberal Democrático, PLD, liderada pelo primeiro-ministro Shinzo Abe, aceitou um total de aproximadamente $6 mil de uma empresa do setor químico, de um atacadista de produtos químicos e de uma agência de publicidade. As companhias receberam subsídios do governo. A Lei de Fundos Políticos do Japão proíbe, em princípio, que empresas efetuem doações por um ano após terem recebido subsídios governamentais. Segundo a lei, políticos não devem aceitar doações caso estejam cientes dos subsídios. No entanto, a proibição exclui subsídios para pesquisas e outros projetos que não gerem lucros. Enquanto isso, uma seção do oposicionista Partido Democrata, liderada pelo presidente da agremiação, Katsuya Okada, registrou cerca de $6 mil em doações provenientes da holding de uma empresa subsidiada. O escritório de Okada disse acreditar que as doações não eram ilegais, porque as duas companhias são entidades distintas e o projeto subsidiado era sem fins lucrativos. Seções do PLD, lideradas pelos ministros Yoshimasa Hayashi, da Agricultura, e Akira Amari, da Revitalização Econômica, também aceitaram doações de empresas que recebem subsídios. O premier japonês Shinzo Abe comentou a questão das doações recebidas pela filial por ele liderada do Partido Liberal Democrático. Abe falou na sessão do Comitê de Orçamento da Câmara Baixa na terça-feira. Ele disse que seu escritório informou que as empresas doadoras envolvidas expressaram claramente que os subsídios estatais recebidos por elas tinham natureza não lucrativa. Ele também disse que a filial do partido por ele liderado não sabia a princípio sequer que as empresas recebiam subsídios. Abe se referia a recentes relatos de doações a diretórios partidários liderados por seus ministros de gabinete. Ele afirmou que cada caso deve ser examinado calmamente para que se verifique se são ilegais ou não. Abe comentou que o que constitui ilegalidades difere dependendo se o partido em questão é doador ou donatário. Ele acrescentou que parece ser difícil para a população em geral entender a questão. Ele ressaltou que a forma como fundos políticos devem ser controlados está relacionada com a liberdade de ação dos partidos e organizações políticas. Abe disse que todo partido político deveria considerar o que é aceitável nos termos da lei em vigor e qual tipo de controle é apropriado. O ministro da Educação do Japão, Hakubun Shimomura, admitiu ter recebido uma doação de um indivíduo que, posteriormente, foi indiciado por evasão fiscal. Shimomura planeja devolver o dinheiro. Na semana passada, o ministro foi desafiado no parlamento japonês por um legislador da oposição a admitir que recebeu cerca de $830 do doador em 2009. A pessoa foi indiciada por evasão fiscal no ano seguinte. O ministro, por sua vez, negou ter recebido o dinheiro. Na terça-feira, porém, Hakubun Shimomura revelou ter recebido a doação. Ele explicou que o que disse no parlamento era baseado em uma nota de seu secretário. Shimomura culpou sua equipe de funcionários por não ter verificado completamente os antecedentes da pessoa, que havia feito uma doação pela primeira vez. O premier japonês Shinzo Abe reiterou sua visão de que o Japão deveria se juntar às operações de remoção de minas terrestres no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, sob condições pacíficas. Abe disse que acredita que o Japão pode participar dessas missões nos termos do direito de autodefesa coletiva. O premier fez o comentário quando respondia questões feitas por Yukio Edano, secretário-geral do oposicionista Partido Democrata, em uma sessão do Comitê de Orçamento da Câmara Baixa na terça-feira.
Edano disse que se o Estreito de Hormuz estivesse repleto de minas e o envio de petróleo ao Japão fosse interrompido subitamente, isso poderia ter um grande impacto no país do ponto de vista econômico. Entretanto, ele observou que a situação é claramente diferente de um ataque direto contra o Japão. Abe respondeu que uma falta de energia levaria à perda do sustento da população. Ele afirmou que é o trabalho dos políticos verificar se o Japão está pronto para lidar com situações que podem afetar fundamentalmente os direitos de cidadãos japoneses. Abe descartou a possibilidade do Japão realizar operações de remoção de minas quando combates estiverem em andamento. Entretanto, ele disse que, nos termos do direito internacional, uma missão em condições pacíficas é considerada como uso legítimo da força e do direito de autodefesa coletiva. Abe afirmou que o seu governo permitiria, então, que o Japão usasse a força de forma limitada.